Olá pessoal, aqui tudo bem? Trago neste vídeo a revisão de conteúdo para avaliação comentativa de filosofia da próxima semana. Bom, os assuntos que cairão nessa avaliação serão justamente o que é filosofia, o que é espanto em filosofia, as atitudes filosóficas, a árvore dos problemas e a árvore das soluções, bem como assuntos referentes à lógica, à argumentação. Então vamos ao nosso conteúdo. Bom, o primeiro assunto que a gente precisa adentrar é que a filosofia, ela é um ramo do conhecimento e os seus objetos básicos, né? Quando eu digo objeto, os seus estudos, né? O que ela se preocupa, são os temas muito comuns e fundamentais da nossa existência, como a vida e a morte, o bem, o mal, a verdade e a falsidade, a felicidade e a dor, o amor, o poder e tantos outros temas. Por isso, o filosofar é algo que não apenas necessário e útil, mas também prazeroso. E pode ser tão simples como pensar a vida e viver o pensamento, só que de maneira profunda e radical. Segundo os primeiros filósofos, a palavra filosofia, filo, significa amizade. Sofia significa sabedoria. Lembrando que filo, amizade, em grego há três definições. A amizade é um tipo de amor. Então, em grego, eu tenho três tipos de amor. Amor, que é amor de amizade, amor eros, que é o amor carnal, e o amor ágape, que é o amor absoluto. Então, nesse caso, vocês encontrarão como definição ou amizade à sabedoria ou amor à sabedoria. Eu estou dizendo a mesma coisa. E quando falo de sabedoria, é algo que vai ultrapassa as questões do conhecimento. A filosofia trabalha sobre questões do conhecimento, como já disse. Porém, sabedoria é algo que ultrapassa a questão do conhecimento. É como eu utilizo o conhecimento de maneira prudente, de uma maneira racional. Para isso, para isso, uma das atitudes filosóficas é o duvidar, é o perguntar. E só por enquanto deixamos de lado os objetos com os quais a filosofia se ocupa. A atitude filosófica ela possui algumas características que são as mesmas, independentemente de conteúdos investigados, do estudo, do que se quer conhecer. Essas características são perguntar o que é uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento. A filosofia pergunta qual é a realidade e qual é o significado de algo, não importa o que, não importa qual. Ela também pergunta como é uma coisa, uma ideia, um valor, um comportamento. A filosofia, ela vai perguntar como é a estrutura ou o sistema de relações que constitui essa realidade investigada, essa realidade que eu quero estudar. E ela pergunta por que é. É porque algo existe, qual é a origem ou a causa de uma coisa, ou de uma ideia, ou de um valor, ou de um comportamento. A atitude filosófica, ela inicia se dirigindo a essas indagações, a essas perguntas, ao mundo que nos rodeia e às relações que mantemos com ela. E aí, pouco a pouco, a gente vai descobrindo que essas questões pressupõem a figura daquele que interroga, o filósofo, que pressupõe a exigência que é explicada e a tendência do ser humano de interrogar o mundo e a si. Mesmo que o desejo de conhecer alguma coisa ou de se conhecer, em outras palavras, a filosofia vai compreender que precisa conhecer nossa capacidade de conhecer,
e precisa pensar sobre a nossa capacidade de pensar. Então, por isso, pouco a pouco, a pergunta da filosofia se dirige ao próprio pensamento. O que é o pensar, como pensar, por que há pensar, e o que é realidade. A filosofia, então, torna-se o pensamento interrogante sobre si mesmo, e ela vai realizar sobre si, a filosofia vai realizar uma reflexão, ou seguindo uma proposta do conhecer a si mesmo. Nessa proposta de conhecer, de interrogar, do amor-sabedoria, da existência, Aristóteles foi discípulo de Platão. Ele vai dizer que o espanto na vida cotidiana promove o questionamento e provoca a contemplação, pois desperta um incômodo que nos leva à curiosidade, a questionar e a pensar a possibilidade e configurar-se um movimento do exercício filosófico que já foi citado. Perguntar o que é, perguntar como é e perguntar por que é. Para ele, aquele que consegue se encantar diante de um fato que para outros é considerado corriqueiro, reconhece a sua ignorância, dando margem para a dúvida e para a indagação, para o perguntar, o questionar. A investigação do fenômeno proporcionará reflexão sobre si mesmo, tornando novas hipóteses e resultando no ato de filosofar. Então, a filosofia ela não está inteiramente ela não tem como mote principal definir uma resposta, mas ela pergunta sobre essa resposta. O maior interesse da filosofia é o perguntar sobre a própria resposta, e é daí surgem novas perguntas. É importante ter ciência de que o espanto para Aristóteles tem a ligação com a curiosidade e cada um que possui esse sentimento é responsável por nos fazer especular sobre a realidade que vivemos e refletir sobre ela, sendo estes o espanto, a indagação e a reflexão, os passos de nossa experiência filosófica, segundo Aristóteles. Tá, pessoal, então agora falaremos sobre a árvore dos problemas e das soluções. Bom, a árvore dos problemas é a parte da identificação de uma ideia principal do problema. E ela vai seguir buscando diferenciar fatores que são causas e fatores que são consequências daquele problema identificado. Com isso, essa metodologia, essa forma de identificar, delimita coerentemente os objetivos solucionados para as causas dos problemas e não para as consequências. Isto é, a árvore é utilizada como forma de focar no problema e em suas verdadeiras causas e não na minimização de suas causas e efeitos. A partir do centro da árvore, tá? O problema, eu tenho o problema. Vai apresentar-se inferiormente as causas, destacando-se as questões, críticas encontradas, que são as raízes, e o problema do problema. Na parte superior são encontradas as consequências geradas pelo problema e que afetam a qualidade do trabalho, considerando, por exemplo, os galhos da árvore. Com a explicação da árvore e a visualização do impacto do problema, passa-se então a estruturação de um plano de ação, tá? Mas vamos ficar mente por aqui. A árvore dos problemas, ela busca as principais causas dos problemas e e aí, sendo o termo causa,
definido como dentre várias condições em conjunto. Torna provável a ocorrência de determinado problema que se deseja solucionar. Ela trabalha com as relações de causa e efeito, e causa-raiz, pois os problemas causam outros problemas, considerando que há múltiplas causas e inúmeras consequências ou efeitos. Portanto, a árvore dos problemas demonstra convergência das causas para um anúncio de um problema. Da árvore do problema identifica-se também a árvore das soluções. Mas antes, percebe aqui, nós temos uma questão. O problema central da nossa árvore de problemas é o lixo nas ruas. Então, o problema está no tronco. Qual é a raiz do problema? Ou seja, qual é a origem do problema? Ele fica o problema, que é a causa, a raiz desse problema, fica aqui, na raiz. Então, ou seja, qual é a origem? Qual é a causa do problema que está no tronco? Eu vou colocar aqui. No caso do nosso exemplo, que o problema é o lixo nas ruas, é as pessoas não jogarem o lixo nos cestos apropriado e pronto. Essa é a causa de ter lixo nas ruas. Bom, qual a consequência, então, de eu ter feito isso? A consequência é que eu terei bueiros entupidos. Então, percebe que tanto causa e consequência têm relação com o problema definido aqui. Na árvore da solução, eu terei o seguinte. Gostaria de ressaltar também que na hora da prova, você será dado um caso ou um problema um pouco maior e no qual vocês vão identificar de fato qual é o problema do que está sendo relatado. Então, vai ter um relato de uma situação e, no caso, vocês vão identificar qual é o problema daquela situação. Então, colocar aqui o problema no tronco da árvore, tá ok? Então, lembrando, raízes é a origem, a causa do problema, no tronco é o problema, bem sucinto, e as consequências desse problema, tá? Tomem cuidado para não confundir consequência com causa. Prestem bem atenção na hora de resolver esse problema. Bom, pessoal, então agora a gente vai partir para um outro assunto que é lógica. Lógica é um ramo do conhecimento da filosofia. Nós temos lógica matemática e nós temos uma lógica proposicional. A lógica proposicional é dividida em lógica aristotélica e lógica simbólica. No caso, a gente está estudando a lógica aristotélica, então é importante o quê? A lógica proposicional ela vai estudar as questões de argumentos não válidos, de raciocínio coerente, de acordo com com vários princípios lógicos. Entre eles, antes da gente pensar, a lógica ela é formada por um silogismo, né? A base da lógica está dentro de um silogismo. O silogismo ele é formado por duas premissas e uma conclusão. O que são premissas? Premissas são uma frase que se declara, que se afirma ou nega alguma coisa. São frases. Elas sempre são iniciadas dentro dessa estrutura. Termo quantificador, tudo, nenhum, algum. É claro que aí com devidas concordâncias, né, de acordo com o que está sendo dito após. Então, ela é formada por um termo quantificador, todo, nenhum, algum, mais o sujeito, né, quem pratica, mais verbos de ligação, que pode ser sempre do verbo ser, né, que pode negar ou pode afirmar, e um predicado. Vamos então para esse exemplo aqui. Ó. Todo brasileiro é sul-americano. Então, eu tenho uma premissa. Eu tenho um termo quantificador que é tudo, e eu estou dizendo, quando eu utilizo tudo, eu estou generalizando. É todo. É tudo dentro de um conjunto. Então, todo brasileiro é sul-americano. Premissa 1. Todo catarinense é brasileiro. Logo, todo catarinense é sul-americano. Por
que eu cheguei a essa conclusão? Ora, todo catarinense é sul-americano, porque eu estou afirmando que ele é brasileiro, ok? Porque brasileiro é sul-americano, porque catarinense é brasileiro, então todo catarinense é sul-americano, então eu tenho uma conclusão. Preste atenção aqui uma coisa. Nesse exemplo, o que está em vermelho aqui, brasileiro, brasileiro. Esses termos que se repetem tanto na premissa 1 quanto na premissa 2, eu chamo de termo médio. O termo médio, por sua validade lógica, ele nunca entra, para ele ser válido, um silogismo ser válido e coerente, ele não entra na conclusão. Percebe que aqui ele não entrou na conclusão, tá ok? Termo médio é o que liga as duas premissas, tá? Então vamos lá. Só que acontece quando não temos isso, nós temos aquilo que a gente chama de o que acontece é o seguinte. Essas características aí, não sei se vocês observaram, que vocês observaram no nosso exemplo, é que há três termos, na verdade: brasileiro, sul-americano e catarinense. Então, eu tenho três informações, né? Catarinense tenho brasileiro, eu tenho sul-americano e tenho catarinense, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho, então, aqui o que a gente chama de termo maior ou extremo maior. É esse termo maior, ou extremo, é o termo que é predicado, tá? Que no nosso caso aqui é sul-americano, tá? Sendo por ele é referido como um termo maior, porque a premissa que o contém será maior, tá? Essa premissa, então, será maior. Por outro lado, eu tenho aquilo que eu chamo de termo menor. É sempre o termo sujeito da conclusão, que no nosso caso é catarinense, tá? Então, ele é a premissa que contém que será a premissa menor. Então, aqui é predicado e aqui é sujeito, tá? O termo médio é o que se repete, tá? É o termo que aparece em ambas as premissas, mas não na conclusão. Então, no nosso caso, é o brasileiro. Isso considerando que é um silogismo verdadeiro, tá? Logicamente verdadeiro, tá? No entanto, o que que vai acontecer? Eu tenho uma questão, eu tenho aquilo dentro do silogismo, eu posso ter, ou dentro de uma premissa, e em seguida sua conclusão, eu posso ter aquilo que eu chamo de falácia. Falácia é uma construção de raciocínios que não aparentemente pode parecer correto, mas não são. Então, por isso se diz que tão importante quanto saber construir argumentos válidos e corretos é ser capaz de distinguir ou diferenciar o que não são e o que nos leva a tratar agora o que são chamadas falácias. Então, falácia é um engano, é uma trapaça. Então, em sua concepção comum, a palavra falácia também costuma ser usada para referir uma ideia equivocada ou uma crença falsa, ou o que se considera assim. É o mesmo que dizer que o mundo vai acabar é uma falácia. Então, se eu dizer que o mundo vai acabar, isso é uma falácia. No âmbito da lógica, falácia é qualquer erro de raciocínio ou argumentação. No entanto, esse termo costuma ser reservado mais comumente a raciocínios ou argumentos enganosos, isto é, que possam parecer corretos, mas que após um exame cuidadoso se percebe que não são.
Então, vamos aqui. Vamos ao um exemplo de uma falácia, tá? Todo gato perfeito tem 4 patas. Premissa 1. Todo gato que conheço tem 4 patas. Logo, todo gato que conheço é perfeito. Bom, já de antemão, nós temos termos que se repetem tanto na premissa 1, tanto na premissa 2, que é gato. E ele logo aparece onde? Na conclusão. Considerando que termo médio, aquele que se repete nas duas premissas, não aparece, já logo de antemão, não aparece na conclusão para que ele seja verdadeiro, então a gente já tem aqui uma falácia, só pelo fato de ele já ter aparecer o termo médio na conclusão. Ok? Mas vamos continuar. Ora, então, o silogismo que eu acabei de dar para vocês pode parecer correto à primeira vista. No entanto, se você prestar atenção um pouco mais, notará que a conclusão é precipitada e injustificada, mesmo que seja verdadeira as suas duas premissas. Não é possível concluir que todos os gatos, olha, presta atenção, todos os gatos que eu conheço são perfeitos só porque têm 4 patas. As 4 patas são apenas uma das condições de perfeição física nos gatos. Então, veja que no exemplo, a segunda figura, termo médio, como eu já havia dito, é como predicado nas duas premissas. Elas se repetem e aparecem na conclusão. Se você perceber, isso é uma falha de raciocínio, tá? Se ainda está na dúvida, deve então primeiro ser considerado como um argumento válido, já que ele aparece tão verossímil e cuidado. Toda boa falácia tem essa característica. Tende a método de contra. Aí você utiliza, para saber se é verdadeiro ou não, utiliza um contra-exemplo. Substitua todo gato que conheço por um outro termo que mantenha a segunda premissa como verdadeiro, mas que possa falsear a conclusão. Vamos lá. Então, se eu manter, vamos lá. Todo gato possui 4 patas. E aí eu troco gato por cão. Fica todo gato possui 4 patas. Logo, todo cão é um gato perfeito. Observa, presta atenção. Se considerarmos todo gato que conheço uma proposição particular, individual, afirmativa, não mudaríamos nossa conclusão anterior, como eu já tinha dito no exemplo anterior. É um argumento falacioso, pois teríamos um modo universal e particular ao mesmo tempo, e eu não posso concluir algo que seja particular e algo que seja geral ao mesmo tempo. Então, continua sendo uma falácia, ok? Então, nesse caso, uma das regras para a gente poder perceber a questão da falácia é lembrar que a causa e a consequência, elas se coincidem, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção na falácia é a falácia de causa, que é considerar como causa algo aquilo que antecedeu no tempo, ou tomar como aquilo que antecede logicamente de algo aquilo que não é necessariamente. Ok? Então, silogismos, falácias são silogismos que podem ser tão válidos como inválidos, ou conhecido como falácias. Então, é aí um exemplo. Tomei mel e me resfriei. Logo, me resfriei porque tomei mel. Qual é a causa e a consequência? Quais relações que eu tenho
sobre uma coisa. Então, esse argumento é falacioso. A princípio, ele parece verdadeiro, mas se analisarmos, o fato de eu tomar mel não significa que me resfriei, ou vice-versa. Quais são, então, as regras para eu encontrar um silogismo que seja válido e automaticamente identificar um silogismo que seja não válido? Primeiro, de duas premissas afirmativas, só posso ter uma conclusão afirmativa. Segundo, de duas premissas negativas, nada se pode concluir necessariamente. Terceira, de duas premissas particulares, nada se pode concluir necessariamente. Quarto, a conclusão segue sempre a parte mais fraca, isto é, a premissa negativa ou a particular. Tá? Preste atenção nessas 4 regras para, na hora da prova, se eu solicitar vocês fazerem a conclusão e eu pedir se aquele silogismo é válido ou inválido e se ele é falacioso ou não é, é porque justifica com essas regras aqui estabelecidas. Pessoal, essa é um pouco do conteúdo de revisão para a nossa prova. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais.